A proposta estava sobre a mesa. Não era um contrato comum, nem uma simples oferta de emprego. Era algo que atravessava todas as barreiras profissionais que Mariana Fontes havia construído durante seus 28 anos de vida. R$ 200.000. Um ano de dedicação exclusiva. E uma cláusula que fazia seu coração disparar sempre que a relia. A contratada deverá acompanhar o contratante em todos os compromissos pessoais e profissionais, incluindo eventos sociais, viagens e situações que exijam presença constante. Juliano Vasconcelos não era um homem qualquer. Dono de uma das maiores empresas de tecnologia e segurança cibernética do país, ele transformou códigos e algoritmos em um império avaliado em bilhões. Aos 36 anos, tinha o rosto estampado em revistas de negócios, o nome citado em reportagens sobre inovação e uma reputação impecável no mundo corporativo. Mas havia algo nos olhos dele que Mariana nunca conseguira decifrar completamente. Uma sombra, uma dor antiga que nenhuma fortuna conseguia apagar. Ela o conhecera 3 meses antes, durante uma conferência de tecnologia em Brasília. Mariana trabalhava como assistente executiva em uma empresa de consultoria, e sua função naquele evento era coordenar a logística para os palestrantes. Juliano era o convidado principal. Houve um problema com o sistema de som minutos antes de sua apresentação, e enquanto todos entravam em pânico, Mariana manteve a calma. Em 12 minutos, ela reorganizou todo o esquema técnico. Redirecionou equipamentos de outra sala e garantiu que a palestra começasse apenas 5 minutos atrasada. Juliano a observará durante toda a operação. Depois da apresentação, ele a procurou pessoalmente. Não para agradecer, mas para fazer uma pergunta simples que mudaria tudo. Você está satisfeita com o que faz? A resposta de Mariana fora honesta. Não, ela não estava satisfeita em ser apenas mais uma peça em uma engrenagem corporativa que não reconhecia seu valor. Formada em administração pela Universidade de Brasília, com especialização em gestão estratégica, ela se via desperdiçando seu potencial em tarefas que qualquer pessoa com metade de sua capacidade poderia executar. Juliano entregará seu cartão. Quando decidir que merece mais, me procure. Durante semanas, Mariana guardou aquele cartão na gaveta. Olhava para ele ocasionalmente, imaginando o que poderia significar. Até que, em uma terça-feira cinzenta de junho, ela recebeu a notícia de que sua mãe precisaria de uma cirurgia para remoção de um tumor benigno no ovário. Um procedimento que, embora não fosse de alta complexidade, custaria R$ 50.000 na clínica particular recomendada pelos médicos. O convênio cobriria apenas parte. O tempo de espera no sistema público poderia ser fatal. Foi quando Mariana ligou para o número do cartão. 48 horas depois, ela estava no escritório de Juliano, no 23º andar de um edifício espelhado na região central de Brasília. A vista panorâmica da cidade se estendia através das janelas de vidro, mas Mariana mal conseguia prestar atenção na paisagem. Sua atenção estava totalmente voltada para o homem à sua frente e para o documento que ele deslizará pela mesa de mogno. Não é apenas sobre competência profissional, Juliano dissera, seu tom de voz controlado, quase frio. Preciso de alguém em quem eu possa confiar completamente. Alguém que entenda que minha vida não se resume a reuniões de conselho e decisões empresariais. Preciso de alguém que esteja presente, que seja capaz de antecipar necessidades, que não me julgue. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo de profundamente íntimo naquelas palavras, algo que ultrapassa qualquer descrição de cargo tradicional. E por que eu? Ela perguntara. Juliano se recostou na cadeira, seus olhos cinza escuros fixos nela com uma intensidade perturbadora. Porque você não se dobra facilmente. Vi como você lidou com aquela crise. Enquanto todos ao seu redor perdiam a compostura, você manteve a clareza. E por quê? Quando perguntei se estava satisfeita, você foi honesta. A maioria das pessoas mentiria para impressionar.
Você não teve medo de admitir sua insatisfação. Isso me diz que você sabe o próprio valor. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de significados não ditos. Mariana olhou novamente para o contrato. R$ 200.000. Mais do que ela ganharia em 3 anos no emprego atual. Dinheiro suficiente para pagar a cirurgia da mãe, quitar as dívidas acumuladas e ainda ter uma reserva financeira sólida. Mas não era sóbrio dinheiro. Ela sabia disso desde o momento em que entrou naquela sala. Era sóbrio que aquele ano representaria. Um ano inteiro ao lado de Juliano Vasconcelos. Um homem que, segundo as notícias, vivia recluso desde a morte da esposa. Há 2 anos, Cecília Vasconcelos faleceu de forma súbita durante uma viagem internacional. Aneurisma cerebral. Sem avisos, sem despedidas. Ela tinha apenas 31 anos. Desde então, Juliano se torna ainda mais enigmático. Continuava comandando seu império com mão de ferro, mas sua vida pessoal era um mistério absoluto. Sem relacionamentos públicos, sem aparições sociais além das estritamente necessárias para os negócios, sem sorrisos nas fotografias. E agora ele estava oferecendo a Mariana a chance de entrar nesse mundo fechado, de estar tão próxima que seria impossível manter distâncias emocionais. Preciso de uma resposta até amanhã, Juliano dissera, levantando-se para indicar que a reunião terminara. Mas quero que entenda algo, Mariana. Se aceitar, não haverá meio termo. Ou você está completamente dentro, ou completamente fora. Não aceito hesitação nem arrependimentos. Mariana saíra daquele escritório com o contrato nas mãos e o coração acelerado. Passou a noite inteira em claro, relendo cada cláusula, tentando decifrar o que realmente estava sendo oferecido e o que seria cobrado em troca. Na manhã seguinte, ela ligou para Juliano. Sua voz estava firme quando proferiu as palavras que mudariam tudo. Eu aceito. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição agora e ative o sininho para não perder nenhuma história. Deixe seu like neste vídeo e continue assistindo até o final, porque essa história está apenas começando. O primeiro dia de trabalho de Mariana foi em uma segunda-feira de julho. O inverno em Brasília trazia manhãs frias e secas, com o sol nascendo sobre um céu perfeitamente azul. Ela chegou à residência de Juliano às 7 da manhã, conforme combinado. A casa era uma construção moderna na região do Lago Sul, com linhas arquitetônicas arrojadas, paredes de concreto aparente e vidros que integravam os ambientes internos ao jardim externo. Minimalista, elegante e estranhamente vazia de qualquer vestígio de vida pessoal. Uma governanta chamada Neuza a recebeu. Mulher de seus 50 anos, cabelos presos em um coque impecável. Ela tinha a postura de quem comandava aquele espaço com eficiência militar. O senhor Juliano a aguarda no escritório, foi tudo o que disse antes de guiá-la por um corredor silencioso. Juliano estava atrás de uma mesa repleta de monitores, digitando com velocidade impressionante. Usava uma camisa social cinza escura, sem gravata, mangas dobradas até os cotovelos. Quando Mariana entrou, ele nem levantou os olhos da tela. Hoje temos reunião com investidores japoneses às 10, ele disse, ainda digitando. Depois, almoço com o pessoal do desenvolvimento de novos produtos. À tarde, videoconferência com a filial de Manaus. Às 18 horas, tenho um compromisso pessoal. Você me acompanhará em todos. Mariana anotava tudo em seu tablet, mas algo na última frase a fez hesitar. Compromisso pessoal? Pela primeira vez, Juliano parou de digitar. Olhou para ela com aquela intensidade perturbadora que já se tornava familiar. Sessão de terapia. Vou 2 vezes por semana. Você ficará na sala de espera.
A honestidade brutal da declaração a pegou desprevenida. Homens como Juliano raramente admitiam qualquer tipo de vulnerabilidade, muito menos para uma funcionária no primeiro dia de trabalho. Mas ali estava ele, expondo sem rodeios uma parte de sua rotina, que a maioria esconderia como segredo corporativo. As primeiras semanas foram uma imersão completa no universo de Juliano Vasconcelos. Mariana aprendeu rapidamente que sua função ia muito além do que qualquer descrição de cargo poderia abranger. Ela não era apenas uma assistente, era uma presença constante, uma ponte entre o homem público e o homem privado que ele tentava manter separados. Descobriu que Juliano acordava às 5 da manhã todos os dias para correr, que tomava café preto sem açúcar e recusava qualquer alimento antes das 11 horas. Que trabalhava até a exaustão, às vezes esquecendo completamente de fazer refeições. Que tinha pesadelos frequentes, embora jamais mencionasse seu conteúdo. Neuza, a governanta, comentou certa manhã que era comum ouvir Juliano andando pela casa durante a madrugada. Mas o mais perturbador foi perceber como ele olhava para Mariana em determinados momentos. Não era desejo, não era avaliação profissional, era algo mais complexo. Como se ele estivesse constantemente medindo até onde poderia confiar nela, até onde ela aguentaria estar ali. O compromisso pessoal semanal se revelou mais revelador do que Mariana imaginara, não pela terapia em si, mas pelo que acontecia depois. Juliano sempre saía das sessões em silêncio absoluto. Entrava no carro e permanecia calado durante todo o trajeto de volta. Mariana aprendera a não fazer perguntas, a simplesmente estar presente. E percebia que, estranhamente, aquela presença silenciosa parecia confortá-lo. Foi em uma dessas ocasiões, quase 2 meses após o início do contrato, que tudo mudou. Juliano saíra da sessão com uma expressão ainda mais fechada que o habitual. Entraram no carro e o motorista iniciou o trajeto. Mas 5 minutos depois, Juliano pediu que ele parasse. Vamos caminhar, disse, olhando para Mariana. Eles desceram próximos ao parque da cidade. O sol da tarde lançava sombras longas sobre os caminhos de terra batida. Caminharam em silêncio por quase 15 minutos, até que Juliano finalmente falou. Minha terapeuta me fez uma pergunta hoje que não consegui responder. Ele mantinha os olhos fixos à frente, as mãos nos bolsos da calça. Ela perguntou quando foi a última vez que eu permiti que alguém realmente me visse. Não o empresário, não o viúvo resiliente que todos admiram, mas o homem que acorda sozinho todas as noites e não consegue lembrar como é sentir algo genuíno. Mariana sentiu o coração apertar. Não sabia o que dizer, se é que deveria dizer alguma coisa. Você sabe por que contratei você, Mariana? Juliano parou de caminhar e finalmente a encarou. Não foi pela competência, não foi pela honestidade. Foi porque quando olhei para você naquele dia, durante aquela crise, vi algo que não vi há muito tempo. Vi alguém que ainda acredita que vale a pena se importar, que ainda tem fogo. E eu preciso disso por perto. Preciso lembrar que ainda é possível sentir algo além desse vazio. A vulnerabilidade nas palavras dele era devastadora. Mariana percebeu que o contrato que assinaram não era apenas sobre trabalho. Era sobre ser testemunha. Sobre estar presente na reconstrução de um homem que havia se despedaçado. E se eu não souber como ajudar? Ela perguntou, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Juliano deu um meio sorriso triste. Então você pelo menos será honesta sobre isso. E é mais do que a maioria ofereceria. Eles voltaram a caminhar. E Mariana percebeu que algo fundamental havia mudado naquele momento. Não era mais apenas chefe e funcionária. Eram 2 pessoas tentando navegar por um acordo que nenhum dos dois compreendia completamente. Um acordo onde o dinheiro era apenas a desculpa para algo muito mais perigoso, a possibilidade de conexão real. Se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like neste vídeo. Considere também se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. Continue assistindo até o final,
porque o que vem a seguir vai te surpreender. Outubro chegou trazendo as primeiras chuvas que anunciavam a mudança de estação em Brasília. Com ela, veio também a viagem que Mariana temia desde que lera o contrato pela primeira vez. Juliano precisava ir a Gramado, no Rio Grande do Sul, para uma conferência internacional de tecnologia. 3 dias. 2 deles hospedados no mesmo hotel onde ele e Cecília haviam passado a lua de mel. Mariana soube disso por Neuza, que comentou casualmente enquanto ajudava a organizar a mala. Ele não voltou àquela cidade desde que ela morreu. Achei que jamais voltaria. A informação pesava como chumbo. Durante o voo, Juliano trabalhou ininterruptamente, evitando qualquer tipo de conversa. Mariana respeitou o silêncio, mas sentia a tensão emanando dele como ondas invisíveis. O hotel era deslumbrante. Arquitetura que mesclava elementos europeus com o aconchego da Serra Gaúcha. Jardins impecáveis. Vista para o Vale Verde. Era fácil imaginar por que alguém escolheria aquele lugar para celebrar o amor. Na primeira noite, após a conferência, Juliano desapareceu. Mariana o procurou discretamente pelo hotel, preocupada. Finalmente o encontrou no jardim, sentado em um banco de madeira próximo a um pequeno lago. A temperatura havia caído consideravelmente, e ele estava sem casaco, apenas com a camisa social que usara durante o evento. Mariana se aproximou em silêncio e colocou seu próprio blazer sobre os ombros dele. Juliano não protestou, nem agradeceu. Simplesmente permaneceu imóvel, olhando para a água escura refletindo as luzes do hotel. Foi aqui que pedi ela em casamento, ele disse, sua voz rouca. Neste exato lugar. Ela riu tanto que começou a chorar. Disse que eu era o homem mais previsível do mundo, porque ela já sabia que eu pediria durante aquela viagem, mas que amava minha previsibilidade. Que me amava exatamente por eu ser quem era. Mariana se sentou ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Quando ela morreu, eu estava em uma reunião, discutindo margens de lucro e estratégias de mercado. Ela estava do outro lado do mundo, em uma conferência médica em Zurique. Simplesmente caiu no meio de uma palestra. Aneurisma. Os médicos disseram que foi instantâneo, que ela não sofreu. Juliano fechou os olhos. Como se isso fizesse diferença. Como se o fato de ter sido rápido tornasse menos brutal o fato de que eu estava preocupado com números, enquanto a mulher que eu amava deixava de existir. Você não poderia saber, Mariana disse suavemente. Não, mas eu poderia ter estado lá. Poderia ter priorizado. Poderia ter. Ele parou, sua voz falhando. Foi quando Mariana fez algo que jamais planejou, algo que ultrapassa completamente os limites profissionais. Ela pegou a mão dele, não disse nada. Apenas segurou sua mão, oferecendo a única coisa que tinha para dar naquele momento, presença. Juliano apertou de volta, e ficaram ali, 2 estranhos unidos por um contrato que há muito deixou de ser apenas sobre dinheiro, sentados em um jardim frio, enquanto o mundo continuava girando indiferente ao redor deles. Na manhã seguinte, Juliano bateu na porta do quarto de Mariana antes do amanhecer. Ela atendeu ainda sonolenta, preocupada que algo tivesse acontecido. Preciso te mostrar uma coisa. Foi tudo o que ele disse. Eles pegaram o carro de aluguel e dirigiram por 40 minutos até chegarem a uma pequena propriedade rural nos arredores da cidade. Uma casa simples, cercada por araucárias centenárias. A névoa da manhã ainda cobria o vale, criando uma atmosfera quase etérea. Cecília e eu compramos este lugar, Juliano explicou enquanto caminhavam pela propriedade. Era nosso plano para o futuro. Quando eu decidisse desacelerar, quando ela se aposentar da medicina, construiremos uma vida aqui, simples, longe de tudo. Ele parou diante da casa. Nunca vim aqui depois que ela morreu. Não conseguia. Mas hoje de manhã, acordei e soube que precisava vir. E que precisava que você viesse comigo. Mariana sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Porque, Juliano se virou para encará-la. Pela primeira vez desde que se conheceram, ele parecia completamente despido de qualquer armadura.
porque percebi que passei 2 anos tentando preservar algo que já não existe, tentando manter viva uma dor como forma de manter Cecília viva. E você me fez perceber que isso não é viver. É apenas existir dentro de um mausoléu que eu mesmo construí. Ele deu um passo em direção a ela. Esses meses com você me mostraram que ainda é possível sentir algo além de culpa e vazio. Que ainda é possível olhar para o futuro sem que pareça uma traição ao passado. E isso me aterroriza, Mariana. Porque significa que estou começando a sentir coisas que vão muito além do que qualquer contrato profissional deveria permitir. O coração de Mariana disparou. Ela sabia que deveria recuar, que deveria manter as distâncias que foram progressivamente se dissolvendo, mas a verdade era que ela também havia cruzado linhas que prometera a si mesma nunca cruzar. Eu sei, ela sussurrou. Também cito. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades e medos. Juliano levantou a mão e tocou delicadamente o rosto dela, como se temesse que o contato fosse fazê-la desaparecer. Não sei como fazer isso. Ele admitiu. Não sei como recomeçar. Como confiar que não vou perder tudo de novo. Mariana cobriu a mão dele com a sua. Então descobrimos juntos. Sem contratos. Sem cláusulas. Apenas nós dois, decidindo a cada dia se vale a pena continuar tentando. A primeira luz do sol atravessou a névoa, iluminando o rosto de Juliano, de uma forma que Mariana nunca vira antes. Ele estava sorrindo. Um sorriso pequeno, hesitante, mas genuíno. Você percebe que isso significa que vou precisar rasgar seu contrato, ele disse, com um toque de humor que ela não sabia que ele possuía. Mariana riu, as lágrimas finalmente escorrendo. Acho que posso viver com isso. Juliano a puxou para um abraço. E ali, cercados por araucárias antigas e pela promessa de um futuro incerto, 2 corações feridos começaram o longo processo de aprender a bater novamente. 3 meses depois, Mariana estava novamente na propriedade em Gramado, mas desta vez, não estavam sozinhos. A mãe de Mariana, recuperada da cirurgia, estava ali. O pai de Juliano, que ele não via há anos, também comparecerá. Neuza coordenava uma pequena equipe que preparava um almoço na varanda da casa. Era a primeira reunião de família que Juliano fazia desde a morte de Cecília. Um passo pequeno, mas monumentalmente significativo. Ele e Mariana haviam passado os últimos meses navegando cuidadosamente por aquele novo território. Havia recaídas. Noites em que o medo de perder a paralisava. Dias em que a culpa ameaçava arrastá-lo de volta para o isolamento. Mas sempre voltavam um para o outro. Sempre escolhiam continuar tentando. Enquanto observava Juliano conversando com seu pai, rindo de uma piada que o homem mais velho contava, Mariana sentiu uma paz que não conhecia há muito tempo. Não era perfeito. Nada na vida deles era, mas era real. Era honesto. E era deles. Juliano a procurou com os olhos através da sala. Quando seus olhares se encontraram, ele sorriu. E Mariana soube, com absoluta certeza, que aquele homem que oferecera R$ 200.000 pelo controle de suas emoções havia, na verdade, entregue seu coração sem pedir nada em troca. E ela havia feito o mesmo. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like neste vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou dessa história e compartilhe com seus amigos que também vão adorar. E não deixe de assistir os próximos vídeos do canal, temos muitas outras histórias incríveis esperando por você.